Então, na última aula, nós discutimos o mecanismo geral para as reações nucleofílicas em carbono carbonílico, né? E aí, hoje, o que a gente vai fazer é finalizar os tipos de reações e os tipos de nucleófilos que podem participar dessas reações. Então, para que vocês se lembrem, nós discutimos então que os compostos carbonílicos do grupo 2, ou seja, os compostos que têm como estrutura derivados de ácidos carboxílicos, podem sofrer reações com nucleófilos. Esses nucleófilos que vão variar, são diversos, né? E o ataque nucleofílico, então, leva à formação de uma ligação sigma carbono-nucleófilo e, como resultado disso, a quebra de uma ligação pi. E aí, em função disso, a formação do que a gente vem chamando de intermediário tetraédrico, onde o carbono hibridizado em sp2 sofre uma reibridização e é hibridizado em sp3. Na etapa seguinte, ocorre a formação da ligação pi carbono-oxigênio, restabelecendo o grupo carbonílico, havendo a eliminação de Y como um grupo abandonador. E com isso, como a gente já discutiu, nós temos então a primeira etapa como sendo uma etapa de adição e a última etapa como sendo uma etapa de eliminação. E o produto formado nessa reação, a gente percebe que é um produto resultante da substituição de Y por uma hidroxila, que foi o nucleófilo da reação. Então, nós temos um mecanismo de adição-eliminação, e nós temos um produto de reação, que é um produto de substituição nucleofílica em carbono carbonílico, tá? Então, a primeira etapa como eu disse, é a adição e a formação do intermediário tetraédrico, e a segunda etapa é a eliminação da base mais fraca. Então, como nós discutimos na última aula, essa reação, então, ela é regida por equilíbrio. Então, é uma reação de controle termodinâmico, e a reação vai prosseguir e vai alcançar o equilíbrio, favorecendo a espécie, né, que esteja presente e esteja relacionado com a eliminação da base mais fraca, que é a base mais estável, né? Então, essa avaliação é sempre importante. Então, o intermediário tetraédrico elimina a base mais fraca. Nós já discutimos que para poder avaliar se uma base é fraca ou não, nós precisamos identificar alguns critérios, né? Como a questão do raio atômico, a hibridização, a eletronegatividade, a presença de efeito indutivo ou ressonância. Então, vocês devem levar todos esses critérios em consideração, tá? Agora, se o nucleófilo é neutro, o mecanismo tem uma etapa adicional. Então, no slide anterior, a gente viu o mecanismo de adição e eliminação para derivar de ácido carboxílico, e o nucleófilo era o hidróxido. Então, nesse exemplo agora, a gente tem também uma reação de hidrólise, só que agora, no lugar de usar uma base mais forte como hidróxido, a gente tem a água como um nucleófilo neutro. E, em função disso, esse mecanismo tem uma etapa a mais. Então, a água, agindo como nucleófilo, ataca a carbonila, quebra a ligação pi, formando um intermediário tetraédrico carregado, que apresenta aqui um grupo carregado positivamente, que é a água que atacou. Uma espécie com pares de elétrons disponível no meio, pode ser até outra molécula de água, captura um próton. O par de elétrons deixado compensa a carga positiva, e com isso a gente tem a formação de um segundo intermediário tetraédrico carregado. Na etapa seguinte, o par de elétrons é deslocalizado na direção do orbital P do carbono, e a ligação π é restabelecida, e com isso ocorre a eliminação da base mais fraca, que nesse caso, para a formação de um produto, seria Y. Então, percebam, quando a gente parte de um nucleófilo neutro, existe uma etapa adicional, que é a etapa de desprotonação desse nucleófilo neutro, em função
dele, né, apresentar carga por ter uma ligação a mais durante esse ataque. Outra questão que vocês devem prestar atenção, esse aqui é um exemplo de um mecanismo geral. E enquanto mecanismo geral, a gente percebe que esses intermediários aqui apresentam cargas que mostram que se trata de um mecanismo geral ou um mecanismo de meio neutro. Esse intermediário aqui apresenta simultaneamente carga negativa ou carga positiva. Nos exemplos seguintes eu vou destacar para vocês, se a gente tivesse uma catálise específica, seja ela ácida ou básica, nós não teríamos um intermediário com esse padrão de cargas que a gente observa nesse mecanismo em meio neutro. Tá? Então essa é a etapa adicional que a gente vai perceber nesse tipo de reação. Então, o mecanismo é esse, as condições são essas que nós já discutimos, e agora o que a gente precisa fazer é entender em que contexto essas reações podem ocorrer e qual a utilidade sintética dessas reações, tá? Então, uma reação que é bastante importante, partindo de ácidos carboxílicos, é a conversão dos ácidos carboxílicos em aletos de acila. A grande questão que eu acho que eu já até falei para vocês, é que esse próton, então, ligado ao grupo ácido carboxílico, é um próton bastante reativo. Então, se nós tentarmos fazer qualquer tipo de reação envolvendo um nucleófilo, num primeiro momento, o grupo mais reativo é esse próton e não o carbono carbonílico. Então, se o objetivo sintético é fazer com que o nucleófilo se ligue ao carbono carbonílico e leve à formação de um produto de substituição, trabalhar primeiro sinteticamente com uma ideia de remover esse próton é bastante útil, porque na presença desse próton, o nucleófilo vai reagir com o próton. Então, para tornar os ácidos carboxílicos mais reativos, uma etapa que inclusive é chamada de ativação dos compostos dos ácidos carboxílicos, é o que eu falei, é converter esses ácidos em aletos de acila. E o motivo nós discutimos na última aula. Os aletos de acila, que nesse exemplo cloreto de acila, estão entre os derivados do grupo 2, os derivados de ácido carboxílico mais reativos. Nós já discutimos isso, né? Nós temos aqui nos aletos de acila a carbonila mais positiva, então, portanto, mais eletrofílica, e ainda esse cloro como um bom grupo abandonador. E o método clássico para fazer essa conversão é utilizando o cloreto de tionila. Eu destaco para vocês que é um método clássico, então em qualquer livro de química orgânica a gente vai encontrar esse reagente como uma opção para fazer essa etapa sintética, mas é uma reação hoje que do ponto de vista ambiental ela é questionável, porque esse reagente tem como resíduo ácido clorídrico, o que dificulta o descarte dos resíduos da reação, né? Envolve um resíduo clorado. Então, em termos de química verde, esse não é um dos melhores reagentes, de fato, tá? Mas eu apresento para vocês por se tratar realmente de uma metodologia clássica. Então, aqui num exemplo específico, a gente tem a conversão do ácido metilpropanoico na presença de cloreto de tionila e aquecimento, levando à formação do cloreto de acila correspondente. E aqui outro motivo pelos quais esse reagente é utilizado. Apesar da toxicidade e de não ser um reagente ambientalmente inocente, ele tem altos rendimentos na conversão de hidroxilas substituindo hidroxilas por halogênios, tá? Então, como eu disse, essa ativação é bastante importante. Então, aqui, usando um exemplo específico, se eu parto, então, do cloreto de acila e não do ácido carboxílico que deu origem a esse cloreto de acila, a etapa seguinte, que é a etapa de reação de substituição à carbonila por um mecanismo de adição e eliminação pode ser feito utilizando qualquer nucleófilo. Então, nesse exemplo, o nucleófilo é o fenol, né? Então, na presença de uma carbonila tão reativa quanto essa, o fenol consegue, via o mecanismo que nós já discutimos algumas vezes, consegue atacar o carbono carbonílico, quebrar a ligação π,
No momento que essa ligação é refeita, o cloro é eliminado como grupo abandonador e o resultado então é a formação do éster correspondente, que aqui nesse caso é o propionato de fenila, tá? Na mesma situação, no lugar de um álcool, um nucleófilo possível pode ser a água, e seguindo o mesmo raciocínio, a água pode atacar então essa carbonila, levando ao deslocamento do cloreto, que é uma base fraca, e o resultado, nesse caso, é a conversão de um ácido carboxílico. Nessa linha de raciocínio que eu estou fazendo com vocês, talvez não faça muito sentido, porque eu propus que esses cloretos de acila poderiam ser preparados a partir de ácidos carboxílicos como uma forma de tornar essas carbonilas ativadas. Então, não faz sentido eu fazer um aleto e depois fazer um ácido carboxílico. Nesse exemplo, mas dentro de uma rota sintética maior, em algum momento pode ser interessante a gente converter um ácido carboxílico em um aleto de acila, e no final de várias etapas pode ser que por algum motivo de interesse sintético a gente precise retomar o grupo ácido carboxílico, e aí nesse contexto isso pode ser feito utilizando a água como nucleófilo. Agora, se o nucleófilo for uma amina, partindo do cloreto de acila, o mesmo raciocínio, essa amina pode atacar o carbono carbonílico, deslocar o cloreto como grupo abandonador, e o resultado disso é a formação da ligação carbono-nitrogênio, carbono carbonílico nitrogênio, dando origem a uma amida. Então, esse slide é para resumir para vocês que a partir de um composto carbonílico bastante reativo, que é um aleto de acila, utilizando álcool, a gente pode sintetizar um éster. Utilizando água, a gente pode sintetizar um ácido carboxílico. Utilizando uma amina, o produto dessa reação passa a ser uma amida. Ou seja, qualquer um desses nucleófilos é capaz de deslocar o íon cloreto como grupo abandonador. O mecanismo para a conversão de um cloreto de acila em um anidrido de ácido, que é uma outra possibilidade que a gente não considerou no slide anterior, pode ser feita, que nesse exemplo é feito utilizando o íon acetato, que pode ser gerado a partir do acetato de sódio, por exemplo, e aí o oxigênio então usa o par de elétrons para atacar o carbono carbonílico, desloca o par de elétrons da ligação π para o orbital p do oxigênio, formando um intermediário tetraédrico. Como você já sabe, na etapa seguinte, o par de elétrons refaz a ligação π, desloca o íon cloreto. O resultado disso é a formação de uma ligação anidrido, ou seja, também outra possibilidade sintética. E aqui, para reforçar o mecanismo, né, mas a gente viu no slide anterior, se o nucleófilo da reação é uma molécula de álcool, o resultado da conversão do aleto de acila é um éster. E aí, nesse caso, também se trata de um mecanismo geral, então, que eu chamei a atenção no mecanismo geral ou um mecanismo de meio neutro. A gente tem aqui um intermediário tetraédrico que apresenta simultaneamente uma carga negativa e uma carga positiva, resultante do ataque desse nucleófilo neutro à carbonila, né? E aí as etapas, então, seguintes o grupo que atacou, para que ele leve a um produto, né? Para que esse grupo permaneça na molécula, ele deve ser descarregado, e isso é feito no meio, considerando as moléculas do solvente, e na etapa seguinte, quando a carbonila refaz a ligação π, a gente tem de novo a saída do grupo abandonador. Ou seja, o mecanismo é bem simples, a única variação que a gente percebe é mesmo as possibilidades de nucleófilos diferentes que podem ser utilizados. Já nesse slide, para a gente poder também resumir e compreender esse raciocínio, eu mostro para vocês então as reações variando os tipos de compostos nitrogenados para mostrar o tipo de produto que a gente tem. Então, a partir de um cloreto de acila, se a gente usa amônia, o resultado disso é uma amida primária. Se a gente parte de uma amina primária, o resultado disso é uma amida
uma amida substituída. Desculpa, gente, aqui é uma amida não substituída, aqui que é uma amida primária. E aqui, se a gente parte de uma amina secundária, a gente chega numa amida secundária também, tá? E aí, aqui já vem a informação para vocês. As aminas terciárias não formam amidas. E aí é interessante que vocês façam o mecanismo para poder entender por que as aminas terciárias não formam amidas, né? E aí eu já coloco a pista para vocês. Em todas essas etapas de formação da ligação amídica, a etapa para liberar o produto final envolve uma desprotonação, ou seja, a carga positiva desenvolvida pelo nitrogênio, ela é compensada com a perda de um próton. Se a gente tem como material de partida uma amina terciária, nessa etapa de desprotonação, que levaria à compensação da carga desenvolvida pelo átomo de nitrogênio, ela não é possível. Então, as aminas terciárias não levariam à formação de produtos nesse caso. E aqui, então, para ilustrar, né, o que eu estou falando para vocês, aqui no exemplo, a piridina é uma amina terciária, né? O nitrogênio está fazendo as 3 ligações com átomos de carbono. Então, nesse exemplo, a gente parte aqui de um cloreto de acila e nessa reação, então, apresentam-se, então, 2 aminas. Eu tenho uma amina primária e tenho a amina terciária, que é a piridina. Nesse caso, a piridina faz a função de solvente da reação. Aí, nesse momento, você poderia pensar, se a reação é uma reação onde o nucleófilo é uma amina, não seria possível uma competição entre essas 2 aminas, levando a 2 produtos diferentes? Então, a resposta é não, por causa dessa afirmação que já foi feita, né? Nessa reação, a única amina reativa para uma reação de substituição no carbono carbonílico aqui do haleto de acila é a amina primária. A piridina, enquanto amina terciária, ela só faz às vezes o solvente, né, participando das etapas de desprotonação, ou seja, é um exemplo de solvente polar aprótico que desprotona o nitrogênio do grupo amida quando a reação é feita. No entanto, como eu falei para vocês, esse nitrogênio da piridina não ataca a carbonila, levando à formação de um produto, levando à formação de uma amida, porque nessa etapa de desprotonação, de fato, ela não tem como passar por essa etapa. E aí, ressalto para vocês, para que vocês se convençam de que a piridina só poderia ser o solvente dessa reação, porque é uma amina terciária, então não levaria à formação de uma amida. É importante que vocês façam esse mecanismo para poder visualizar. Eu sou boazinha. Eu ia tirar esse slide, mas está aqui, então, já que ele está aqui, a gente já discute, era para vocês fazerem, né? Eu esqueci de tirar. Então, foi o que eu disse para vocês. Nesse caso, quando o nitrogênio da piridina ataca o composto carbonílico, ela chega nesse composto aqui. Como eu falei para vocês, um nitrogênio carregado positivamente, que não pode ter a carga compensada por perda de nenhum grupo, porque ele não tem um próton ligado a ele, tá? Então, nesse caso, o que acontece? Esse ataque acontece? Acontece. Esse intermediário se forma? Se forma. Mas ele não pode ser estabilizado por perda de carga, por esse motivo que a gente acabou de discutir. Então, o que acontece? A amina que foi utilizada, e geralmente é utilizada no excesso, essa amina que está presente no meio e que já levou à formação do produto 1, ela vai atacar este carbono, quebrar a ligação P, e o resultado desse ataque é a formação desse intermediário tetraédrico. O grupo que atacou, a amina que atacou, tem um próton removido pelo solvente do meio, que pode ser outra unidade de piridina, tem a sua carga compensada e na etapa seguinte, então, o oxigênio refaz a ligação π, levando a saída da piridina como grupo abandonador. E assim o par de elétrons, né, que é deslocalizado com a saída
com a perda, com a quebra dessa ligação, é que compensa a carga positiva desse nitrogênio. Então, com isso, a gente tem a formação de quantidades adicionais de N-etilacetamida, e a piridina novamente é liberada para o meio, continua sendo solvente da reação. Então, vocês entendem? O ataque até é possível, mas ele não leva à formação de um produto quando a reação é finalizada, tá? Outras reações podem ser feitas, e aí já usando outro derivado de ácido carboxílico. Nesse caso, o derivado de ácido carboxílico que a gente vai utilizar seriam os anidridos. Então, o raciocínio agora sempre se repete a partir de qualquer derivado de ácido carboxílico. A gente discutiu primeiro os aletos de acila, agora os anidridos. A lógica é a mesma. Um anidrido pode reagir com álcool, pode reagir com água e pode reagir com uma amina, tá? Então, quando o álcool é o nucleófilo, a gente diz que essa quebra da ligação, né, levando a saída desse grupo que está destacado em amarelo como grupo abandonador, a gente está dizendo que o deslocamento desse grupo como grupo abandonador, quando é feito pelo álcool, é uma alcólise, né, a quebra de ligação promovida por uma molécula de álcool. Quando essa mesma reação acontece de quebra de um grupo, pode ser de qualquer composto carbonílico, tá? Nesse exemplo, o anidrido, mas a gente poderia estar pensando nos aletos ainda. Quando é feito pela água, a quebra da ligação com a saída de um grupo abandonador promovida pela água, a gente tem uma hidrólise. Se for uma amina, a gente tem uma aminólise, ou seja, a quebra de uma ligação promovida por uma amina, ou por água, ou por álcool. E aí o raciocínio, ele segue, gente, é sempre o mesmo. O nucleófilo usa o par de elétron, ataca o carbono carbonílico. Nesses exemplos todos, vocês estão vendo, se tratam de exemplos utilizando moléculas simétricas, então tanto faz se o ataque é numa carbonila ou noutra, tá? E aí é o mesmo raciocínio. Ataca, quebra a ligação π, desprotonam ou protonam os grupos abandonadores, o par de elétron refaz a ligação π e o grupo abandonador é eliminado. No primeiro exemplo, o grupo abandonador é o ácido acético. No segundo exemplo, a gente tem literalmente uma hidrólise, que, considerando a simetria da molécula, uma hidrólise que divide, né, um anidrido ao meio, gerando 2 mols de ácido benzoico. E aqui, no caso do anidrido propiônico, a gente tem a formação, então, de uma amida e a saída, então, de uma espécie carregada negativamente. Por qual motivo, né? Vamos pensar aqui. Quando a etapa finaliza, e façam os mecanismos, tá? A gente vai ter a saída de algo que é o grupo abandonador, né? Quando há captura de próton, ele é um ácido carboxílico, tá? Só que nesse meio nós temos uma amida. Então, o que a gente considera aqui em termos de pKa? Esse próton tem uma acidez relativa, né, uma acidez considerável, e no meio que tem uma amina, que é uma espécie básica, né? Quando o mecanismo finaliza, a gente deve sempre considerar que, em função da basicidade da amina e da presença desse hidrogênio que tem um caráter consideravelmente ácido, vai haver a captura desse próton e a protonação da amina correspondente. Então, sempre fiquem atentos, prestem atenção, o pKa de um ácido carboxílico é aproximadamente 4. Então, sempre que uma reação acontece, entender o pH na qual essa reação ocorre é importante, porque a gente não pode prever que o resultado de uma reação seja um ácido carboxílico se o pH
no qual a reação ocorre seja um pH superior a 1 unidade de pKa desse hidrogênio, desse ácido carboxílico. Ou seja, um ácido carboxílico só vai estar na forma molecular, ou seja, com um próton ligado ao seu oxigênio, até pH equivalente a 1 unidade acima do pKa desse grupo. Ou seja, a gente só pode representar o ácido carboxílico na forma molecular até pH aproximadamente 5. Qualquer reação que ocorra em pH superior a 5 significa que o meio é básico o suficiente para abstrair esse próton, e o que vai estar presente no meio reacional com pH superior a 5 vai ser a base conjugada de um ácido carboxílico e não o ácido carboxílico, considerando a sua estrutura molecular, a sua estrutura na forma ácida. Tá? Então, sempre é importante pensar na questão do pH ou nas espécies básicas que estão presentes no meio. Tá? Então, outra observação importante é que anidridos de ácido não reagem com cloreto de sódio ou brometo de sódio. E aí o motivo vocês já sabem, né? Se a gente trabalha com cloreto de sódio, o nucleófilo do cloreto de sódio é o íon cloreto. O íon cloreto, para que ele reaja nessa reação, ele precisa atacar a carbonila e o cloreto, ele vai ter que deslocar esse grupo aqui. E a gente já discutiu, cloreto e brometo estão entre as bases mais fracas que existem. Então, considerar que cloreto e brometo podem ser nucleófilo dessas reações é a mesma coisa de considerar que bases fracas podem deslocar bases mais fortes, e a gente já discutiu que isso não é possível, tá? Então, por isso eu reforço. Se é para poder colocar um cloreto, não é via utilizando o ataque nucleofílico de um íon cloreto ou de um íon brometo. A gente tem que usar reagentes específicos. Como eu mostrei, se é para introduzir um cloro, a gente usa o cloreto de tionila, o SOCl2. Se é para introduzir um bromo, a gente vai usar um outro reagente, que é o PBr3, que é o tribômetro de fósforo. Então, esses reagentes específicos permitem que a gente faça isso sem envolver esse raciocínio de remoção de uma base mais forte para uma base mais fraca. Tá? Então, foi o que eu disse, anidritos de ácido não reagem com cloreto de sódio, porque o íon halogeneto é uma base mais fraca, né? Então, aqui não tem reação. Essa ausência de reação ocorre porque se o cloreto ataca, então, e forma intermediário tetraédrico, quando a carbonila é refeita, o grupo abandonador, nesse caso, é o próprio cloreto, porque é a base mais fraca envolvida. Então, o ataque pode até acontecer, a formação do intermediário tetraédrico pode até acontecer, mas quando o equilíbrio é atingido, considerando a eliminação da base mais fraca, porque, novamente, a gente está falando aqui de um produto de controle termodinâmico, então prevalece o lado da reação que tem as espécies mais estáveis envolvidas. Aqui, também para reforçar, né? E vocês estão vendo que é até repetitivo e acho que vocês já entenderam bem. Então, um anidrido, utilizando um álcool como nucleófilo, para que ele seja convertido em um éster. A reação, então, se inicia com o ataque do álcool ao carbono carbonílico, desloca o par de elétrons por orbital do oxigênio. O par de elétrons do ataque é utilizado para formar uma ligação sigma carbono-oxigênio e ocorre a formação do intermediário tetraédrico carregado, o primeiro intermediário tetraédrico. Pela desprotonação do álcool que atacou, a gente tem a formação do segundo intermediário tetraédrico, que agora o oxigênio pode utilizar o par de elétrons para refazer a ligação π, havendo a formação do éster e a saída do acetato como grupo abandonador. Nesse exemplo, a gente percebe
que, novamente, a gente tem a saída aqui de acetato, considerando o acetato como uma espécie carregada, ainda como um grupo abandonador razoável, porque o acetato aqui mesmo carregado tem essa carga estabilizada por ressonância com a carbonila, e ainda a gente tem um efeito indutivo aqui, ó, combinado desses dois oxigênios no sentido de dispersar essa carga negativa. Então, apesar de ser um grupo abandonador carregado, ele é um grupo abandonador que tem dois fatores de estabilização. E, novamente, eu chamo a atenção, a gente está trabalhando com um mecanismo de meio neutro e a gente tem, de novo, aquele intermediário tetraédrico que apresenta cargas opostas no mesmo grupo, tá? E aqui eu coloco, então, de novo um raciocínio que a gente já fez parecido, né, para identificar a reatividade dos compostos carbonílicos, e eu pergunto, qual desses ésteres é o éster mais reativo? E aí sempre eu chamo a atenção de vocês, quando a gente fala de reatividade, a gente tem que saber reatividade para quê? Então, a reatividade é frente ao ataque nucleofílico nas reações de substituição nucleofílica, né? Então, qual desses compostos seria o éster mais reativo frente a um ataque nucleofílico? E aí, o que a gente precisa discutir aqui em relação a esse ataque para entender a reatividade desses compostos, né? Eu falei para vocês que o caráter eletrofílico do carbono carbonílico ele está intimamente ligado ao efeito de ressonância exercido por esse grupo ligado à estrutura do derivado de ácido carboxílico. Então, essa ressonância, quanto mais efetiva ela for, quanto melhor for esse compartilhamento desse par de elétrons por ressonância entre o átomo que está ligado à carbonila e a carbonila, menor vai ser o caráter positivo dessa carbonila, menos eletrofílico vai ser esse carbono e, portanto, esse carbono se torna menos reativo no que se refere ao ataque do nucleófilo. Então, nesse caso, o que a gente pode considerar aqui que é importante? Então, eu estou analisando a carbonila, tá? Depois a gente vai fazer a segunda análise, porque eu falei para vocês que são duas análises que a gente faz. Então, pensando na efetividade dessa deslocalização do par de elétrons. No éster envolvendo aqui uma metoxila, esse oxigênio não tem ressonância com o grupo metila. Então, esse par de elétrons está exclusivamente envolvido com a ressonância relativa à carbonila. No entanto, nesse outro exemplo, quando a gente tem um éster onde o grupo substituinte é um fenol, a gente percebe aqui que esse par de elétrons do oxigênio também está em ressonância com o anel aromático. Ou seja, aqui nós temos um exemplo de ressonância cruzada. Então, esse par de elétrons está em ressonância com a carbonila, mas também está em ressonância com o anel aromático. E essa ressonância cruzada não é uma ressonância que se completa, mas uma ressonância que compete pelos pares de elétrons, ou seja, diminui a disponibilidade do par de elétrons para que faça ressonância com a carbonila. Então, nesse caso, eu tenho uma ressonância menos efetiva do que esse caso. Outro ponto importante, quando o ataque nucleofílico ocorre, o grupo que está marcado em amarelo são os grupos que a gente então entende que são os grupos abandonadores. Se eu considero então que o grupo abandonador do grupo fenol é o fenóxido, então eu tenho que este é o grupo abandonador do acetato de fenila. Agora, a partir do acetato de metila, o grupo abandonador seria esse aqui. A gente pode agora entender essa reatividade do éster também avaliando a natureza dos grupos que são os grupos abandonadores dessas reações quando ocorre o ataque nucleofílico, né? E o que a gente pode discutir utilizando a estrutura? Tenho certeza que vocês já visualizaram que esse oxigênio carregado negativamente, o único fator que ajuda a estabilizar essa carga negativa é a eletronegatividade do oxigênio.
Quando eu comparo com o fenóxido, eu percebo que também a carga negativa está centrada no oxigênio, então é o mesmo fator, mas aqui como fator adicional a gente percebe que essa carga adicional está em ressonância com o anel aromático e essa ressonância envolve 6 átomos de carbono hibridizados em sp2 que ajudam a dispersar essa carga negativa. Então a conclusão é que esse grupo, enquanto grupo básico, é uma base mais fraca, porque é uma base estabilizada por ressonância com anel aromático. Por ser uma base mais fraca, é também uma base mais estável, ou seja, a energia necessária para eliminar uma base mais fraca e mais estável é uma energia menor. Então, esse é um caminho de reação mais provável. Outra forma de verificar, quando a gente vai trabalhar com as bases, vocês já sabem, é sempre relacionando a estabilidade dessa base à reatividade do seu ácido conjugado. Então, o que a gente já discutiu? Esse grupo abandonador seria a forma básica deste grupo. Para entender esse grupo enquanto base, eu posso entender pensando no ácido conjugado deste grupo. O que é o ácido conjugado do iofenóxido? O ácido conjugado do iofenóxido é o fenóxido mais um próton, ou seja, é o fenol. Então, se eu for numa tabela de pK, eu posso não encontrar a molécula que eu quero, mas eu vou encontrar o fenol. Então, se esse é um grupo abandonador, eu posso associar a um ácido conhecido, considerando que esse grupo, então, o ácido conjugado dele é ele mais um próton. A mesma coisa vale para o metóxido. O metóxido é a forma básica. Para eu relacionar a estabilidade dessa forma básica, eu posso entender a reatividade do seu ácido conjugado. Então, é o metóxido mais um próton, ou seja, é o metanol, a forma ácida. O metanol, enquanto ácido, o pK dele é 15. O fenol, enquanto ácido, o pK associado a esse próton é 10. O que a gente sabe? O pK é uma relação inversa com a acidez. Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Então, comparando o fenol com o metanol, eu sei que o hidrogênio mais ácido é o hidrogênio do fenol. O pK é menor. Então, eu tenho aqui o ácido mais forte. E aí, fechou nosso raciocínio. O ácido mais forte é aquele que, quando ioniza, perde um próton, dá origem à base mais fraca e, portanto, à base mais estável. Então, acho que agora a gente conclui. O éster mais reativo é o acetato de fenila, porque esse acetato de fenila apresenta a carbonila mais reativa, ou seja, o carbono mais eletrofílico, devido a uma ressonância envolvendo esse oxigênio, que é uma ressonância menos efetiva do que aquela que a gente observa para o acetato de metila. E, além disso, quando o intermediário tetraédrico se forma e o grupo abandonador vai ser eliminado, a eliminação do fenóxido como grupo abandonador é uma eliminação que envolve menor energia, porque esse grupo abandonador é um grupo abandonador mais estável, porque é uma base mais fraca comparada com a eliminação do metóxido, tá? Então, essa reatividade ela pode ser compreendida sob dois aspectos, sobre a eletrofilicidade da carbonila e quanto à estabilidade do grupo abandonador. Aqui também uma outra ideia para a gente entender a reatividade pensando, né? A gente já definiu que o éster envolvendo um grupo aromático é mais reativo. Mas se houverem alterações nesse anel aromático, essa reatividade muda, né? Nessa escala, vocês já perceberam que essa reatividade muda, né? E aí, o que a gente percebe? Quando um grupo nitro está substituído em para ao oxigênio do grupo éster, essa molécula é mais reativa comparada ao anel não substituído. E, por fim, o anel não substituído é mais reativo do que o anel substituído como metoxila, tá?
O que vocês devem se lembrar, então, da discussão que vocês aprenderam sobre os anéis aromáticos, tá? Quando a gente considera aqui o anel aromático e o seu efeito sobre a carbonila, o que a gente deve pensar aqui? A reatividade, como a gente discutiu no exemplo anterior, tem a ver, num primeiro momento, com o quanto esse carbono é positivo, né? Ou seja, quanto mais positivo é o carbono, mais reativo ele é frente ao ataque nucleofílico. Quando um grupo nitro está ligado ao anel aromático, qual é o efeito do grupo nitro que vocês já aprenderam? O grupo nitro é um grupo que tem, então, um nitrogênio carregado positivamente ligado diretamente ao anel aromático. E o efeito exercido por esse grupo nitro é um efeito retirador de elétrons, tanto por ressonância quanto por efeito indutivo. Então, o nitrogênio carregado positivamente, ele se torna um indutor de elétrons na tentativa de compensar essa carga positiva. No slide anterior, a gente discutiu que o par de elétrons desse oxigênio está em ressonância cruzada, envolvendo a carbonila e envolvendo o anel aromático. Quando o grupo nitro está para este grupo, essa ressonância cruzada ela passa a ter um peso maior na direção do anel, em detrimento da direção da carbonila, porque essa ressonância ela é uma ressonância que fica conjugada. A extensão dessa conjugação ela vai até o grupo nitro, percebam. Ou seja, o efeito retirador de elétrons do grupo nitro aqui mostra que esse par de elétrons está em ressonância com esse grupo na posição para, ou seja, aumentando o caráter positivo dessa carbonila. Eu posso fazer a mesma interpretação quando eu considero a base conjugada que vem do grupo nitro, do anel substituído com o grupo nitro. A base conjugada, ou seja, quando esse grupo é eliminado, ou seja, o mesmo raciocínio que a gente fez no slide anterior, né? A base conjugada é essa daqui, que a gente discutiu no slide anterior. Se eu considero que agora esse grupo nitro, ele também participa da estabilização dessa base conjugada. Por que ele participa dessa estabilização? Porque esse grupo nitro vai contribuir para dispersar essa carga negativa desse grupo básico. Então, quando esse grupo sai como grupo abandonador, esse par de elétrons extra, ele está em ressonância com o anel, mas não só com o anel, ele está em ressonância também com o grupo nitro, que ajuda a dispersar essa carga negativa, fazendo com que esse grupo seja uma base mais fraca e, portanto, mais estável. Então, nosso raciocínio que foi feito para esse grupo, agora a gente estende, né? A presença do grupo nitro, que é um grupo retirador de elétrons, faz com que a gente tenha retirador de elétrons, faz com que a gente tenha, então, um efeito sobre a carbonila que se torna mais eletrofílica e um efeito de estabilização adicional em relação à base que é eliminada como grupo abandonador, comparado ao anel não substituído. Agora, nessa escala, a gente tem aqui também a possibilidade de comparação com a metoxila, e a gente viu que é nessa escala o grupo menos reativo. E aí vocês devem se lembrar que, ao contrário do grupo nitro, que é um retirador de elétrons, a metoxila é um grupo doador de elétrons. E esse grupo doador de elétrons é um grupo doador de elétrons, e aqui deixa eu fazer um parênteses para lembrar para vocês. O oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, então a gente tem um efeito indutivo retirador de elétrons, que ocorre em função da diferença de eletronegatividade desses átomos, favorecendo o mais eletronegativo, que é o oxigênio. No entanto, apesar do efeito indutivo ser um efeito indutivo retirador de elétrons,
o par de elétrons não ligante ele está em um orbital compatível para poder fazer ressonância com os orbitais P do carbono, que faz parte aqui então do sistema da nuvem eletrônica desse anel aromático. Então, enquanto o efeito indutivo é retirador de elétrons, a ressonância é uma ressonância doadora de elétrons. Pensando na mobilidade dos elétrons, o efeito indutivo é um efeito que envolve elétrons sigma. Já a ressonância é um efeito que envolve elétrons π. Pensando no formato do orbital que vocês já aprenderam, lembrando que a ligação π, então, ela é resultante da sobreposição lateral dos orbitais P, e pensando que esse elétron, então, por não estar entre núcleos, ele tem uma mobilidade maior, a gente tem, então, que a ressonância prevalece sobre o efeito indutivo, e esse grupo é um grupo doador de elétrons. E esse efeito de doação de elétrons é um efeito em cascata, né? Ele vai mandar elétrons para este anel, tornando o anel aromático mais rico em elétrons. Se esse anel aromático está mais rico em elétrons, esse par de elétrons aqui do oxigênio não está tão empatado nessa ressonância que favorece o anel. Então, portanto, esse par de elétrons agora está mais disponível para entrar em ressonância com a carbonila. Ou seja, nesse caso eu tenho uma carbonila menos positiva. Tá? E aí faço a interpretação também da base conjugada que vem dessa molécula, né? Quando o oxigênio então é eliminado como grupo abandonador carregando uma carga negativa, no lugar de ter um grupo que manda elétron para longe desse oxigênio, a base conjugada desse grupo já vai ser um grupo que manda elétron na direção do oxigênio, ou seja, tem um efeito contrário àquele que a gente observou para o grupo nitro, tá? Com relação às reações, eu já falei isso para vocês, né? Agora, a diferença é que no lugar a gente já discutiu haleto, já discutimos anidridos, e aí agora o que vai variando é isso, o tipo de composto carbonílico. E agora a gente vai ver os ésteres, mas a linha de raciocínio é a mesma. Um éster com água sofre hidrólise, ou seja, substitui o grupo ligado à carbonila por uma molécula de água e o resultado é a formação de um ácido carboxílico. Se o nucleófilo da reação for um álcool, que eu já falei para vocês que é uma alcólise, o deslocamento desse grupo como grupo abandonador leva à entrada de um outro grupo OR. Então, o resultado disso é que um éster gera outro éster. A diferença, a vantagem sintética disso é só que a gente tem aqui a possibilidade de mudar o tipo de grupo alquila, né? Pode ser inserido o grupo alquila desejável. Esse tipo de reação, que é chamada de reação de transesterificação, tem uma grande importância nas indústrias de vários segmentos, né? Nas reações de transesterificação estão envolvidos, por exemplo, a produção de biocombustíveis ou ainda na indústria alimentícia, na preparação de flavorizantes. Mas é isso, de um éster a gente pode produzir outro éster. Já adiantei para vocês, partindo de um composto carbonílico do grupo 2, usando uma amina, a gente tem uma aminólise. E aí, então, no caso de um éster como material de partida, utilizando uma amina, a gente chega em uma amida. Então, é isso, gente. A gente vai brincando com o que a gente tem. Eu posso ter água, álcool e amina e qualquer composto carbonílico, tá? A hidrólise de ésteres catalisada por ácido é uma hidrólise que segue exatamente o mesmo raciocínio que a gente já vem fazendo, sem nenhuma novidade aqui até então. Então, aqui tem uma novidade que eu vou chamar a atenção. Todos os mecanismos anteriores, a gente trabalhou com a ideia de mecanismo em meio neutro. E agora a gente vai trabalhar com a ideia, então, de um mecanismo onde houve catálise ácida, tá? Nos outros, a gente considerou uma reação em meio neutro, ou seja, sem uma catálise específica. Já discutimos que esses dois oxigênios estão
conjugados par não ligante com par ligante, e que essa ressonância favorece o carbono sp2 e ele é o centro mais rico em elétrons, então no meio ácido, ou seja, no meio prótico, é esse o oxigênio que é protonado sempre. Então essa etapa, a etapa de protonação à carbonila, é uma etapa também de ativação dessa carbonila, porque a carbonila protonada, a carga está representada no oxigênio, como sendo uma carga positiva, mas na verdade o centro eletrofílico dessa carbonila é mesmo o carbono, porque o oxigênio carregado positivamente ele se torna ainda mais retirador de elétrons, tanto por ressonância quanto por efeito indutivo, e de fato o centro eletrofílico é o carbono. Então, com essa protonação, o carbono nessa situação é mais eletrofílico do que o carbono que a gente teria sem a protonação. Então, por que aqui a gente tem uma catálise? A partir do momento que o carbono está mais eletrofílico, a atração de um nucleófilo neutro, como a água, ou seja, não é um nucleófilo carregado, não é um nucleófilo forte, ela se torna mais favorecida. Então, agora a água ataca e o resto já sabem. O par de elétrons π quebra, compensa a carga positiva. O resultado disso é a formação do primeiro intermediário tetraédrico, que é agora carregado positivamente por conta da água que atacou. E aí o raciocínio é muito simples. Vamos voltar aqui para entender. Eu estou partindo de um éster e esse éster vai sofrer hidrólise, ou seja, o nucleófilo é a água. Então, a gente tem a substituição de um grupo OR por um grupo OH. Simples assim. Então, significa que para formar o produto, o grupo OR é o grupo abandonador, né? Esse grupo abandonador, então, vai ser deslocado para que a água dê origem a outro grupo. A lógica é muito simples. Em meio ácido, os grupos abandonadores, eles devem ser estáveis. Um grupo abandonador estável em meio ácido, necessariamente, ele deve ser um grupo neutro. Então, a lógica é, o grupo que atacou e vai ficar, para que ele seja estável, ele deve perder a sua carga. Então, ele é desprotonado. Nesse meio, se eu estou falando de hidrólise, significa que a água é o solvente e é o reagente. Então, está aqui como B sendo representado, mas quem captura esse próton é a água. Quando ocorre a captura do próton, a gente tem a formação de um intermediário tetraédrico neutro, chamado aqui de intermediário tetraédrico 2, e agora a lógica, então, que o grupo que vai sair como grupo abandonador, para que ele seja um grupo estável, ele deve sair na forma neutra. Então, na etapa seguinte, a gente entende que ocorre a protonação desse grupo. E quem vai protonar esse grupo, nesse nosso exemplo, se é uma hidrólise ácida, não tenham dúvidas que é o hidrônio. O grupo protonado agora, ele é um bom grupo abandonador, porque ele pode ser eliminado com uma base fraca, neutro, e então um dos oxigênios usa o par de elétron para refazer a ligação π, liberando assim o metanol como grupo abandonador neutro e, portanto, uma base fraca. Com isso ocorre a formação de um ácido carboxílico protonado. A água, agindo como base, captura esse próton e libera um ácido carboxílico. Essa reação é toda regida por equilíbrio, vocês estão percebendo? Então, se a gente vai ter uma reação onde está favorecido o éster ou ácido carboxílico, também é algo que a gente pode manipular pensando nas condições de equilíbrio, né, nas condições de deslocamento de equilíbrio, que vocês também já sabem, tá? E aí eu quero chamar a atenção para vocês que quando a catálise é ácida, diferente das reações que a gente viu anteriormente, que não havia uma catálise específica, quando a catálise é ácida, todos os intermediários orgânicos são carregados positivamente ou neutros. Então percebam, aqui é neutro, positivo, positivo, neutro, positivo, positivo e neutro. Ou seja, se o meio é ácido, não faz sentido eu gerar espécies carregadas negativamente. E aí eu chamo a atenção, espécies intermediários orgânicos. Os inorgânicos, sim, né? Então,
É possível. Deixa eu dar um exemplo. Se eu estivesse fazendo uma reação de catálise ácida e o ácido utilizado fosse o ácido clorídrico e o solvente da reação fosse água. Nessa catálise, a gente teria, então, que o doador de próton, a gente até relembrou isso, o efeito nivelador, o doador de próton nesse meio não é a molécula de ácido clorídrico, porque ela sofre ionização, mas seria sim o hidrônio. E aí, nesse caso, a formação do hidrônio levaria também à formação do íon cloreto. O cloreto é carregado negativamente e poderia estar nesse meio aqui, ó, né? Se eu utilizasse o ácido dessa reação fosse o ácido clorídrico. Mas aí não tem problema. Eu tenho uma espécie carregada negativamente, mas é uma espécie que é uma base fraca, que veio de um ácido forte que sofreu 100% de ionização e é uma espécie inorgânica. Então, isso eu vou encontrar nos meios de catálise ácida. Mas as espécies orgânicas, necessariamente, elas vão ser positivas ou neutras. Então, quando uma reação desse tipo, né, uma reação de hidrólise de éster ocorre, como eu falei para vocês, o ácido carboxílico e o éster estarão presentes em quantidade aproximadamente iguais, quando a reação alcançar o equilíbrio, né? Então, para que um ou outro seja favorecido, a gente pode trabalhar com a questão do deslocamento de equilíbrio. Se o objetivo, então, é a formação do ácido carboxílico, uma estratégia, então, é trabalhar com o excesso de água. O excesso de água vai deslocar o equilíbrio para a direita e, portanto, favorecendo a formação do ácido carboxílico. Quando o álcool é formado, o excesso de álcool, em função da reação se processando, o excesso de álcool poderia fazer com que a reação fosse deslocada, o equilíbrio fosse deslocado para a esquerda, favorecendo a formação de éster. Para que isso não ocorra e para que o equilíbrio continue a ser deslocado para a direita, uma alternativa é a destilação do álcool à medida que ele se forma. E para que isso ocorra, eu mostrei para vocês nas aulas anteriores uma aparelhagem que é a aparelhagem de Jim-Stark, que é um exemplo de montagem que a gente pode utilizar para poder fazer a destilação de algumas espécies de menor temperatura de ebulição que possam se formar. Mas nesse caso poderia ser mais simples ainda. Poderia ser um balão de reação acoplado com uma saída de destilação e com aquecimento, como o metanol tem um ponto de ebulição mais baixo que os demais, ele seria eliminado à medida que fosse formado, né? Então, seria só acoplar mesmo uma destilação nesse balão de reação, tá? Como eu falei para vocês, o meio ácido acelera a reação porque a protonação no oxigênio carbonílico aumenta a susceptibilidade do carbono carbonílico ao ataque nucleofílico, né? E essa maior susceptibilidade, como eu falei para vocês, é porque o efeito retirador de elétrons do oxigênio carregado positivamente se torna mais acentuado. E ele cobre isso do carbono, né? Então, na verdade, o carbono fica mais eletrofílico. E olha, o efeito da protonação é muito visível, né? Vocês podem comparar aqui a diferença do mapa de potencial eletrostático, considerando o grupo com a protonação, a região aqui bem azul mostrando o próton, e na ausência desse próton, como esse oxigênio está bem mais rico em elétrons e qual é o impacto disso sobre o carbono carbonílico. Agora, existem variações do mesmo tema, né? Então, essas reações, elas são sempre por um mecanismo de adição e eliminação. Vocês estão vendo que é até bastante repetitivo. Mas algumas questões a gente precisa ficar atento, porque existem algumas situações que podem ser diferentes, mas que a gente consegue prever com o que a gente já aprendeu. Aqui a gente já considera, então, a hidrólise ácida de um éster, só que a diferença é que esse éster, está aqui marcado de amarelo para mostrar para vocês, tem um grupo terciário ligado ao oxigênio que vai sair como grupo abandonador. Meio ácido, vocês já aprenderam
que o meio ácido é bastante propício para a formação de um intermediário muito frequente na química orgânica, que é a formação de carbocátions, né? E quando a gente observa um substrato terciário em meio ácido, sempre visualizem a possibilidade de formação de carbocátio em função da estabilidade desse carbocátio. Então, nesse caso, como sempre, a gente já discutiu, o meio ácido começa com a protonação da carbonila, o que torna a carbonila mais eletrofílica e mais reativa. Sempre lembrem-se, o oxigênio, que sofre a protonação é o oxigênio sp2 carbonílico, porque ele é mais rico em elétrons do que o oxigênio sp3, por conta da ressonância que a gente já discutiu. Essa carbonila protonada, então, agora, o que seria o mecanismo que a gente esperaria, né? Que a gente já vem discutindo. O que a gente esperaria agora, como usual, seria a água, agindo como nucleófilo, usaria o par de elétrons para atacar o carbono carbonílico e quebrar a ligação π. Mas não é isso que ocorre aqui. O que ocorre no primeiro momento? Em função das condições de reação, quais são as condições de reação? Um meio polar prótico, ou seja, um meio aquoso, catálise ácida e um carbono terciário. O que ocorre é a formação de um carbocátio terciário, que vocês já aprenderam, e a formação de carbocátio terciário, na verdade, é uma reação de SN1. Né? Como é que ela ocorre, então? Essa ligação carbono-oxigênio se quebra, deixando o par de elétrons para o oxigênio. Esse par de elétrons, então, é utilizado para fazer uma ligação π, e isso ocorre porque, ao formar π carbono com esse oxigênio, o par de elétrons da ligação π, ele se deslocaliza e compensa a carga positiva do oxigênio. Então, a gente tem aqui como grupo de saída um ácido carboxílico, ou seja, o que a gente teria com esse ataque também, só que levariam outras etapas, né? Com isso, ocorre a formação do carbocátion terciário. O carbocátio terciário presente no meio, agora ele é atacado pela água. A água, então, estabelece uma ligação sigma carbono-oxigênio e, no final, para finalizar o produto, a gente teria a captura de um próton, que seria feito por outra molécula de água, e a formação de um álcool. Ou seja, se eu mostrasse para vocês o éster e mostrasse que o produto é um ácido carboxílico e um álcool, vocês poderiam fazer o mecanismo de adição-eliminação, sem sombra de dúvida, porque é um éster, né? Como a gente já vem fazendo. Mas esse exemplo é para chamar a atenção de vocês que a gente precisa considerar outras reatividades que a gente já conhece. E, repito, meio prótico, catálise ácida e carbono terciário são condições que favorecem a formação de carbocátio, e sempre que isso estiver presente, a formação de carbocátio ela tem que ser considerada. E por que é mais CN2? Vocês já identificaram. Nesse caso, o ácido carboxílico foi o grupo abandonador para a formação desse carbono terciário, e quem sofre o ataque nucleofílico não é a carbonila que sofre o ataque nucleofílico. Quem sofre o ataque nucleofílico é o carbocátion. Então, quando o ataque nucleofílico é no carbocátion, vocês já aprenderam, isso é uma SN1, substituição nucleofílica unimolecular. E eu chamei a atenção na última aula para vocês que carbonila não sofre substituição nucleofílica, sofre adição e eliminação. O produto é que é um produto de substituição, mas o mecanismo não é de substituição, tá? E aí aqui seria uma exceção. E agora acho que é a primeira vez que aparece, então é o momento da gente discutir. Todas essas reações que eu mostrei para vocês, praticamente todas, elas podem ser catalisadas por ácidos ou promovidas por base. Então, quando ocorre uma reação promovida por base, a gente tem algumas outras questões para considerar nesse mecanismo. Então, nesse caso, a gente tem uma reação
onde o nucleófilo é um nucleófilo forte, porque é um nucleófilo carregado negativamente. Então, nesse caso, a catálise está na força do nucleófilo e não mais na força do eletrófilo, que é o caso da catálise ácida. Na catálise ácida, a gente aumenta a força do eletrófilo. Na catálise básica, a gente aumenta a força do nucleófilo. Então, nesse caso, o nucleófilo, como ele é forte, ele ataca direto ao carbono carbonílico, quebra a ligação π, desfaz e gera um intermediário tetraédrico. Esse intermediário tetraédrico, então, carregado negativamente, ele já deslocaliza par de elétrons para formar a ligação π e deslocar a metoxila como grupo abandonador. Percebam que quando o ataque é básico, a gente tem uma etapa a menos, considerada ao ataque a partir de uma catálise ácida com o nucleófilo neutro, como eu chamei a atenção no início da aula. Com essa deslocalização, o grupo sai como grupo abandonador e a gente tem a formação de um ácido carboxílico. Só que não, né? A gente já discutiu com vocês agora há pouco que o pKa de um próton de um ácido carboxílico é aproximadamente 4. Se eu estou trabalhando com meio básico, significa que o pH dessa reação é um pH que é superior a 8, né? Ou pelo menos 8. O que acontece, então, que a gente já discutiu? Dizer que esse próton tem pH 4 significa que este próton só pode estar ligado à molécula em pHs que vão de 3 até 5. Ou seja, considerando o pKa de um grupo, o grupo vai estar na sua forma ácida em pHs que vão de 1 unidade de pKa abaixo. Desculpa, gente. Considerando o pKa de um grupo, o próton vai estar ligado a este grupo em pHs que vão de uma faixa que vão de pH até 1 unidade abaixo do pK do grupo, a pHs que vão até 1 unidade de pH acima do pK do grupo. Ou seja, esse próton só pode ser representado ligado à estrutura de um ácido carboxílico até pH 5, é o limite. Ou seja, em pH 8, muito superior a isso, todas as moléculas já ionizaram e o que existe não é ácido carboxílico, é acetato. Então, para finalizar esse mecanismo, a gente precisa entender que a metoxila ou o hidróxido, eles têm basicidades parecidas, eles vão capturar esse próton e dar origem ao acetato ou a molécula de álcool. Existe uma outra proposta mecanística para a catálise básica de hidrólise, e eu coloco isso nos exercícios. Então, nos exercícios, vocês comparem as duas estratégias de resolução, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção, a gente passa uma vida dizendo para vocês que grupos básicos não são grupos abandonadores. Só que aqui eu chamo a atenção para vocês, metóxido é grupo abandonador, sim. Por quê? Porque agora eu estou trabalhando com meio básico. Então, em meio básico, é possível deslocar um grupo que seja uma base forte. É possível. Então, isso depende do pH. E, novamente, a gente está trabalhando com equilíbrio, né? A força básica do hidróxido é semelhante à força básica do metóxido. Então, se vai ser favorecido o produto ou os reagentes, né? Ou a posição desse equilíbrio também é uma condição que a gente pode manipular durante a reação, tá? Aqui, nesse caso, a gente tem um outro exemplo para vocês, mostrando uma situação que a gente viu para os aldeídos e para cetonas. Nesse caso, existe uma concentração muito pequena, né, às vezes até pode ser negligenciada, de produto de adição, que nesse caso aqui seria um diol, que vocês já aprenderam, né? Um gendiol, né? As duas hidroxilas no mesmo carbono. Só que aqui a situação é mais complexa. Lembra que a gente
já discutiu que quando dois átomos contendo pares não ligantes estão no mesmo carbono, até em função dos ângulos tetraédricos que esses grupos assumem por conta do maior volume para acomodar esses pares não ligantes, que eles já perderiam estabilidade. Então, nesse caso, que são 3 oxigênios, né, esse produto não é nada estável. Então, ele, em meio básico, ele poderia até estar presente, mas em quantidades muito pequenas. Então, vocês vão ver que até muitos autores até negligenciam isso, nem demonstram a formação desse produto, tá? E aí, chamar a atenção para vocês que a reação é não reversível. Por que a reação é não reversível? Qual é a etapa não reversível? A etapa não reversível é justamente a etapa ácido-base, que eu comentei com vocês, que é a etapa onde o metóxido abstrai um próton desse oxigênio. Por que não é reversível, né? Porque aqui nesse sentido eu estou considerando a formação de uma base fraca, né? E se essa reação fosse reversível, ou seja, se fosse possível que ela acontecesse no sentido contrário, seria uma reação onde eu estaria considerando que essa base fraca seria capaz de retirar um próton do metanol, ou seja, uma base fraca, abstraindo um próton, gerando uma base mais forte. A diferença entre o acetato e o metóxido é muito grande, né? Essa é uma base extremamente mais forte. Então, essa reação é realmente seta única, ela não é reversível, porque considera então que uma base fraca não pode reagir fornecendo uma base tão mais forte do que ela. Além disso, outra forma da gente pensar, né, que eu já falei para vocês, não é possível supor que uma base fraca poderia abstrair um próton e regenerar um ácido cujo pKa é 4, ou seja, que estaria nessa forma molecular só até pH 5. Então, enfim, não é possível. Essa etapa aqui é a etapa não reversível, tá? Um exemplo mais clássico e talvez mais representativo das reações de hidrólise básica são as reações de saponificação, que são aquelas que ocorrem a partir do triéster, que são os triésteres do triacilglicerol, que são as moléculas de gordura. Então, as moléculas de gordura na presença de uma solução aquosa de uma base forte sofrem uma reação de hidrólise, e a hidrólise, então, desse triéster leva à formação de um triol, que é o glicerol, como produto, e cada uma dessas cadeias longas, né, desses compostos lipídicos dá origem a um sal de ácido carboxílico, e esse sal de ácido carboxílico que é conhecido como sabão, tá? O mecanismo é esse que a gente já sabe, né? O ataque aqui é a partir do nucleófilo forte, ou seja, o hidróxido. Então, o hidróxido ataca a carbonila, nossa, esse atacou mesmo, ataca a carbonila, quebra a ligação π. Quando a ligação π é refeita, ocorre a saída do grupo como grupo abandonador. Ou seja, isso é feito, esse ataque 3 vezes, o resultado é a saída, então, desse derivado de ácido carboxílico. O motivo de ser um sal, vocês viram no slide anterior, né? Aqui não dá para formar ácido carboxílico, porque o ácido carboxílico é ácido e esse meio é básico. Então, o produto dessa reação é um sal. E sal de sódio, porque usamos hidróxido de sódio. Se fosse uma reação de saponificação com hidróxido de potássio, seria um sal de potássio, como vocês já devem supor, tá? Então, aqui o sabão é o produto dessa reação. Aqui um outro exemplo para vocês entenderem uma aplicação, né, dessas reações de transesterificação. Nesse slide eu mostro para vocês uma reação que tem a ver com a atividade anti-inflamatória que é apresentada pela aspirina. Os processos inflamatórios têm a ver com a ciclização do ácido araquidônico, que leva à formação de
alguns compostos que são pertencentes à classe das prostaglandinas e dos tromboxanos. Esses compostos eles são produzidos normalmente pelo nosso organismo e estão relacionados a vários processos importantes. Então, as prostaglandinas regulam uma série de funções importantes no nosso corpo, como, por exemplo, o ciclo do sono. Os tromboxanos estão envolvidos com o processo de coagulação sanguínea. Então, por ação dessa enzima, que é a prostaglandina sintase, vários processos são regulados. Mas quando algo sai do controle, e que ocorre um processo inflamatório, o que ocorre é que é feita a síntese adicional de quantidades adicionais de prostaglandina. E esse excesso de prostaglandina, em resposta a uma atividade inflamatória, esse excesso de prostaglandina é responsável pelos sintomas de um processo inflamatório, um deles a dor, tá? Então, a dor é uma resposta imunológica ao processo inflamatório. O que pode causar esse processo inflamatório? Pisar num prego, cortar um dedo, a presença de uma bactéria, enfim. Esse processo inflamatório leva à produção de prostaglandina e o resultado desse processo autoimune é a dor, em função do excesso dessa molécula. Então, o que os compostos anti-inflamatórios fazem? A prostaglandina é boa, o excesso dela é um aviso. Mas já me avisou, tem um processo inflamatório, vou cuidar, pode parar de doer. Então, esses medicamentos são utilizados justamente para inibir essa produção em excesso dessa molécula que causa dor. Então, medicamentos como a aspirina, o que eles vão fazer? Eles vão inibir essa síntese em excesso, inibindo a enzima que produz a prostaglandina, ou seja, inibindo a prostaglandina sintase. De que forma é isso? As enzimas, como vocês devem se lembrar, as enzimas são proteínas, moléculas muito grandes, que a gente não representa a fórmula estrutural, a gente representa como estruturas simbólicas ou fitas produzidas em computador. Para entender a atividade enzimática, só é exposto o grupo envolvido na atividade enzimática, ou seja, o grupo responsável pela atividade catalítica que a enzima pode desenvolver. Então, nesse exemplo aqui simplificado, seria o exemplo do grupo ativo da prostaglandina sintase. A enzima ativa, as proteínas, então, são formadas por aminoácidos e os resíduos de aminoácidos, os grupos presentes nesses aminoácidos são responsáveis pela atividade catalítica dessas enzimas. E no caso da prostaglandina sintase, o grupo responsável pela atividade é um grupo serina e ele é ativo quando tem uma hidroxila. Se então, durante um processo inflamatório, a gente toma aspirina, a estrutura da aspirina apresenta um grupo acetila e esse grupo acetila ele pode reagir com o sítio ativo da prostaglandina sintase, transferindo um grupo acila para essa enzima. Essa transferência é via o ataque da hidroxila ao carbono carbonílico, com mecanismos que vocês já sabem de transesterificação, ou seja, esse resíduo é um álcool atacando um éster e o resultado é a formação de outro éster, como vocês já aprenderam. E nesse ataque, então, ocorre a transferência de um grupo acila, o grupo acetila é transferido para a enzima. E esse grupão todo aqui é um grupo abandonador. O resultado dessa transferência é que a atividade da enzima, ela estava relacionada, então, o sítio ativo precisava da hidroxila como grupo ativo para a atividade catalítica. A atividade catalítica tem a ver com esse próton. A atividade catalítica tem a ver com formação de ligação de hidrogênio. Quando o grupo acetila se ligou,
não tem mais esse próton, não tem mais a capacidade de formar ligações de hidrogênio, não tem mais a capacidade de catálise ácida. Então, essa enzima ela se torna inativada porque ela foi acetilada. Então, quando isso ocorre, essa enzima foi inativada, significa que essa enzima não vai promover a síntese de prostaglandina, que é a molécula que está provocando o processo de dor, né? O processo inflamatório. Então, o que acontece? A gente toma aspirina para inativar essa enzima. É lógico que a quantidade de aspirina tem que ser controlada, a gente não pode interferir e bloquear completamente essa enzima, porque, como eu disse, essas moléculas elas estão relacionadas ao controle de vários outros processos. A gente quer inibir só a síntese em excesso. Então, um outro exemplo para vocês entenderem como é que pode ser feito esse controle, né? A inibição da prostaglandina sintase é uma inibição que também essa inibição também interfere na síntese de tromboxanos, como eu falei para vocês, que tem a ver com a coagulação sanguínea, que está relacionada à agregação plaquetária. Então, talvez vocês conheçam pessoas que tomam sempre aspirina, né? Os médicos, dependendo do problema que o paciente apresenta, indicam tomar uma aspirina por dia. Então, essa aspirina por dia que é tomada tem a ver, então, com o controle dessa enzima e com o controle da produção dos tromboxanos. Uma aspirina por dia vai fazer com que a taxa de formação de tromboxanos seja menor, e isso, então, diminui a taxa de agregação plaquetária. O pessoal, até mais simples, até brinca, que toma uma aspirina para raliar o sangue. Não sei se vocês já viram as pessoas dizendo isso. E essa aspirina, então, que é tomada todos os dias, diminui a incidência de derrames e ataques cardíacos. O sangue ele fica menos espesso, de fato, tá? Então, esse é um exemplo de uma aplicação de uma reação de transesterificação, abordando aqui um medicamento e uma enzima, tá? Aqui eu já mostrei para vocês aqui só mostrando outras possibilidades, né? Como eu falei, a gente já trabalhou aleto, já trabalhamos anidrido, já trabalhamos os ésteres e aqui algumas reações a partir dos ácidos carboxílicos. Quando um ácido carboxílico é material de partida, utilizando o álcool como reagente, o resultado dessa reação é a formação de um éster. Essa esterificação, então, a partir de ácido carboxílico, é a esterificação de Fischer. Agora, se a gente tem amidas, gente, a mesma história. Água, hidrólise, pode ser ácida, pode ser básica. A hidrólise, então, é a quebra da ligação da carbonila com o grupo ligada a essa carbonila e a substituição pelo nucleófilo, que nesse caso é a água, então a formação é um ácido carboxílico. Já chamei a atenção de vocês, se o meio é básico, não tem formação de ácido carboxílico, então a gente tem como produto a formação da base conjugada desse ácido carboxílico. E aqui um outro exemplo para vocês de uma hidrólise de amidas, num contexto mais específico. Nesse exemplo, de novo, eu mostro aqui para vocês um resíduo, a parte ativa de uma enzima. Essa enzima é a enzima, então, que está relacionada com essa enzima tem a ver com a enzima que está aqui representada, é a enzima que está relacionada com a produção da parede celular das bactérias. Então, uma estratégia para causar a morte dessa bactéria é inativar a enzima que vai fazer a manutenção da sua parede celular, atacando, inativando essa enzima, a parede celular da bactéria. Ela fica desestabilizada e ela é rompida, o conteúdo celular é extravasado e a bactéria morre. Como mecanismo clássico, aqui vocês já sabem, como um antibacteriano clássico, a gente tem a penicilina. E o mecanismo para desativar, então, essa enzima que
promove a formação da parede celular da bactéria, é feita então uma reação de hidrólise envolvendo o anel beta-lactâmico da penicilina, que na verdade é uma hidrólise de um grupo amida, que vocês estão percebendo aqui que está presente no anel da penicilina. Então, é o mesmo raciocínio. O oxigênio, só que agora do sítio ativo da enzima, ataca o carbono carbonílico. Com isso, ocorre a quebra da ligação amídica. E com essa quebra, o anel da penicilina se abre e esse grupo todo se liga à enzima. A enzima, como eu falei para vocês, ela é ativa quando ela apresenta o próton, porque o próton está relacionado, então, com a atividade catalítica por doação de próton, tá? Quando a gente tem, então, todo esse grupo ligado a essa enzima, ela não exerce sua atividade catalítica, a bactéria não tem mais condição de renovar sua parede celular e, com isso, ela tem um efeito bactericida, né? A enzima vai provocar a morte da bactéria. Só que vocês já ouviram falar com certeza que as bactérias desenvolvem mecanismos de resistência, ou seja, se um antibiótico for utilizado de maneira inadequada e as bactérias puderem conviver num meio que ainda tenham resíduos dessa molécula bactericida, mas que não seja numa concentração capaz de provocar a morte da bactéria, a bactéria, por ser um organismo simples, ela pode desenvolver mecanismos químicos de resistência. Esse mecanismo de resistência, ele tem se tornado cada vez mais comum por vários motivos. Entre eles, o descarte inadequado de antibióticos nas redes fluviais, né? E além disso, por exemplo, as pessoas que não fazem o uso correto mesmo do antibiótico, né? Não tomam o tempo necessário, a concentração necessária, a dose necessária. Nesse mecanismo de resistência à penicilina, o que ocorre? A bactéria desenvolve, então, uma enzima que é a penicilinase. Essa enzima, então, ela consegue fazer a hidrólise do anel beta-lactâmico da penicilina e quando isso ocorre, então, essa enzima consegue fazer a quebra deste anel por um mecanismo de hidrólise e com isso a penicilina ela é quebrada, dando origem ao ácido penicilinoico, que é uma forma não reativa para a enzima. Então, com isso, as bactérias hidrolisam a penicilina e quebram a penicilina antes que ela inative a enzima responsável pela formação da parede celular. Nesses casos, para vencer isso, aí eu não vou mostrar o mecanismo para vocês não, mas se vocês tiverem curiosidade, vocês deem uma olhada, que é bastante interessante. O que é feito é administrar uma mistura de antibióticos, como inserindo, né, um outro medicamento junto, que é o clavulanato, né? Essa mistura é vendida como clavulin, né? Que no caso é a amoxicilina com o clavulanato. O clavulanato é justamente para impedir que a penicilinase hidrolise o anel da penicilina e inative a penicilina. E aqui, para frisar para vocês o mecanismo de hidrólise, mas usando um grupo diferente para que a gente tenha um outro raciocínio, eu mostro aqui para vocês a hidrólise de uma nitrila. Aqui há uma hidrólise catalisada por ácido, tá? Então, nesse caso, numa condição ácida, a primeira etapa é a protonação do nitrogênio, lógico, é o grupo básico nesse caso. A nitrila, acho que foi até uma pergunta que, se eu não me engano, não sei se foi a Eliane que fez, mostrando então que essa nitrila protonada, ela tem estrutura de ressonância. Quando a estrutura de ressonância é importante para o entendimento de uma reação, a gente pode representá-la dentro do mecanismo de reação, separadas ou por colchetes ou indicadas aqui em destaque como é sendo feita, mas aqui essa ressonância é para mostrar para a gente que a carga está representada no nitrogênio, mas de fato o centro eletrofílico é o carbono.
Então, o centro eletrofílico, que é o carbono, sofre o ataque de uma molécula de água, levando à adição de uma molécula de água. Essa molécula de água, quando se adiciona, está carregada positivamente. Na etapa seguinte, uma segunda molécula de água abstrai esse próton, que deixa para trás o par de elétrons. Na etapa seguinte, o nitrogênio, que ainda tem pares de elétrons e, portanto, um caráter básico, abstrai um próton de uma molécula de hidrônio e isso se torna um grupo protonado. Esse grupo protonado permite que o oxigênio deslocalize um par de elétrons e forme uma ligação pi carbono-oxigênio, deslocalizando um par de elétrons pi que compensa a carga do nitrogênio. Essa deslocalização, então, dá origem a uma amida protonada. Essa amida protonada vai sofrer várias etapas seguintes de hidrólise, que são etapas que você já conhece, onde agora essa amida protonada é um composto carbonílico que pode sofrer ataque da molécula de água. E aí, convido vocês a terminar esse mecanismo. Esse ataque, então, da molécula de água vai levar à adição de uma molécula de água, depois a conversão do grupo amino em um bom grupo abandonador, e a gente tem a saída, então, do grupo amino e a formação do ácido carboxílico. Essa mesma reação de hidrólise, ela também pode ser promovida por base. Quando a reação é promovida por base, o ataque é direto, e esse ataque direto, então, acontece sobre o carbono da nitrila, que ataca o carbono, deslocaliza um par de elétrons na direção do nitrogênio, levando à formação de um intermediário, que agora pode capturar um próton de uma molécula de água, gerando mais hidróxido, e levando à formação de uma amida. Essa amida agora, então, pode sofrer o ataque de uma outra unidade de hidróxido, deslocalizando o par de elétrons para o nitrogênio, levando a um outro produto de adição, onde o nitrogênio pode capturar um próton de uma outra molécula de água, liberando mais uma unidade de hidróxido, compensando a carga do nitrogênio. Por fim, o hidróxido pode capturar um próton ligado ao oxigênio, deixando esse oxigênio carregado negativamente. Na etapa seguinte, o outro próton, que tem uma acidez considerável, também é abstraído, levando à formação de um diânio. Lembra que eu falei que tinha uma outra abordagem para o mecanismo básico? É essa. Qual que é esse mecanismo? Qual que é essa abordagem aqui, né? Se eu não tivesse feito a abstração desse próton nessa etapa, quando a carbonila fosse refeita por essa deslocalização de par de elétrons, se esse próton ainda estivesse ligado, eu teria aqui a formação de um ácido carboxílico. E aí, como eu disse para vocês, se eu assim fizesse, eu precisaria considerar depois a desprotonação a retirada desse próton pelo meio e a formação do íon carboxilato. Mas por que esse raciocínio não é tão elegante, né? Como eu falei para vocês, a ideia de formação de uma molécula ácida no meio básico não é muito legal. Tá? Então, qual é o raciocínio mais elegante para essa reação que evita que a gente tenha que fazer aquela etapa que eu já mostrei? Quando esse segundo próton é abstraído e a gente tem esse diânio, e ocorre a ligação pi, ela é refeita e o grupo abandonador sai, a gente já chega no íon carboxilato, a gente não passa pelo ácido carboxílico que não se formaria nesse meio. Então, esse tipo de abordagem é bem mais elegante e bem mais correta, tá? E aí, para justificar a saída do grupo amino, né, nesse meio, a gente já mostra uma saída sincronizada, onde o par de elétron deslocaliza na direção do nitrogênio e já é utilizado para abstrair
um próton da molécula de água. Então, com isso, no final da reação, a gente tem o íon carboxilato, a eliminação de amônio e mais o hidróxido, tá? Então, a diferença nessa hidrólise básica em relação à que eu mostrei anteriormente é que a gente trabalha sempre com a ideia de que esse hidrogênio ligado ao oxigênio tem uma acidez considerável e que no meio básico esse próton é removido. E aqui eu vou chamar a atenção que eu acho que eu não destaquei isso em relação à catálise ácida. Quando a gente tem uma reação de meio básico, todas as espécies orgânicas envolvidas serão neutras ou carregadas negativamente. Então, ao passo que a catálise ácida envolve espécies neutras ou carregadas positivamente, a catálise básica ela envolve espécies neutras ou carregadas negativamente. Então, todas as espécies orgânicas que a gente representa aqui, olha, vão ser neutras ou negativas. A gente não vai ter nada positivo nesse meio. Então, muito cuidado. E aí, reflitam sobre isso, a diferença das representações que a gente utiliza no mecanismo de meio neutro, no mecanismo de meio ácido e no mecanismo de meio básico, tá? E de resto é isso. Nessas reações, a grande questão é o que a gente considera, né, em termos de nucleófilos diferentes. Os mecanismos são sempre esses que vocês acho que já entenderam bem, tá bom?